Convido vocês a virem comigo calcular a medida da área do triângulo de vértices AQP, tendo sido informado que a área do triângulo de vértices ABC vale 36 centímetros quadrados. Sugiro que você antes pause, tente resolver e só depois confira a proposta de solução. Seja bem-vindo a mais uma aula. Bom, nós vamos precisar de uma relação para resolver essa equação muito conhecida na matemática, na geometria e muito útil, tá? Porque ela une aí ângulos e lados, né? Então ela se torna uma relação extremamente importante em muitos e muitos exercícios, tá? Que relação é essa, professor? É simples. Observe o seguinte, ó, se eu tiver um triângulo qualquer, tá? De vértices A, B e C, vou chamar os lados dele de A pequeno, B pequeno e esse aqui de C pequeno, ok? Se eu traço uma altura H aqui, chamar o pé dessa altura de Hzão, eu posso fazer o seguinte, para calcular a área, né, para calcular a área desse triângulo, a gente já sabe que é a base vezes a altura sobre 2, não é verdade? Base vezes a altura sobre 2. Ocorre que, se eu pego esse ângulo alfa, por exemplo, sem perda de generalidade, eu posso, nesse triângulo, ó, no triângulo de vértices ACH, esse triângulo ACH, calcular o seno desse ângulo alfa. Quando eu calculo o seno desse ângulo alfa, o que eu obtenho? O cateto oposto sobre a hipotenusa, não é? A relação que o seno nos dá em um triângulo retângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? E aí, se eu multiplico isso cruzado, o que eu tenho aqui? Eu tenho que esse H, na verdade, é B vezes o seno de alfa. Olha só. Então, eu posso vir aqui, ó, e substituí-lo. Então, a área do meu triângulo vai ficar C, só que no lugar do H eu posso colocar quem? O B vezes o seno de alfa. No lugar do H eu coloquei B seno alfa. E tudo isso sobre 2. Como queríamos demonstrar. A gente fez para esse lado, mas poderia traçar a altura para o outro lado e mostrar que vale para todos os lados. Ou seja, em todo triângulo, a área pode ser dada pelo semiproduto de dois lados vezes o seno do ângulo entre eles. Em todo triângulo, a área é o semiproduto de dois lados e o seno do ângulo entre eles. Essa é uma relação interessante. Você note que nós fizemos aqui por um triângulo, um triângulo acutângulo, né? Os ângulos agudos. Valeria para um obtusângulo, professor? Claro, olha só. Para o obtusângulo, o raciocínio é idêntico, né? Ó. Se eu tenho aqui um triângulo de vértices A, B e C, chama essa basinha de B pequena, essa aqui de C pequena. E o que está de frente aqui de A também vale a mesma coisa, porque a área desse triângulo vai ser quem? Vai ser B vezes a altura. Quem é a altura? A altura tem que ser alguém que sai do B e é perpendicular a essa base. Então a altura vai estar aqui fora, né? Para esse acutângulo, a reta que contém esse lado. Então a área vai ser B vezes H sobre 2. Base vezes a altura que está aqui fora sobre 2. Ocorre que se você for um bom observador, o que você vai notar? Esse ângulo alfa aqui, eu posso calcular quem? Nesse triângulo de vértices A, eu chamar esse ponto aqui de H e B, o triângulo AHB, ó, eu posso calcular o seno de alfa, e isso vai ser o quê? A razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, ou seja, H sobre C. Multiplicando cruzado, a gente sabe aí que o H vale o quê? C vezes o seno de alfa, né? Esqueci de pôr aqui, vou colocar, ó, seno desse ângulo alfa. Bom, feito isso, eu volto aqui, né? Veja que foi como aquela anterior, ó, B, só que no lugar do H eu vou pôr quem? C, seno de alfa. Tudo isso sobre 2. E de novo eu tenho a mesma relação. A área do triângulo é o semiproduto de dois lados pelo seno do ângulo entre eles. Maravilha, né? Bacana. Então veja que vale sempre, né? Isso é que vai permitir a gente resolver essa questão no estalar de dedos. Porque se você for um bom observador, eu tenho aqui dois lados, não é? Então, aplicando a nossa relação, se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, o que eu posso fazer aí para resolver a questão? Eu posso fazer o seguinte, ó. A área do triângulo, vamos colocar como colchete, a área do triângulo ABC, né? O triângulo de vértices A, B e C, ela pode ser dada, eu posso escolher dois lados, então eu posso escolher esse lado e esse lado, 8 mais 4, né? 8 mais 4, vezes o outro lado. Quem é o outro lado? 6 mais 4. Produto dos dois lados, vezes o seno do ângulo entre eles. Não sei quem é, seno de alfa, sobre 2. Né? Essa relação que nós acabamos de mostrar, o semiproduto de dois lados e o seno do ângulo entre eles. Esse lado é 8 mais 4, esse lado é 6 mais 4. Isso me dá a área total do triângulo ABC. Ocorre que ele informou essa área, você percebeu que ele informou? Então aqui eu vou colocar 36, né? E aqui o que eu tenho aqui? Eu tenho 12, né? E aqui eu tenho 10. Ora, 12 e aqui eu tenho 10. Claro que eu posso simplificar, né? Esse 12 com esse 2,
Me dá 6. E aqui eu vou ficar com 6 vezes 10, que vai me dar 60, né? Vezes o seno de alfa. Bom, feito isso, o que a gente tem aí? A gente tem que, se eu simplifico os dois lados pelo seno de alfa, observe que alfa é um ângulo agudo, né? O seno dele não vai dar zero, né? O seno dele não vai dar zero. Então eu posso simplificar ali por... Aliás, eu vou simplificar por 60, né? Mas mesmo que fosse, daria também, né? Se eu simplificasse pelo seno, porque ele não é zero. Mas vamos obter essa relação aqui assim, ó. 36 por 60, do lado de esquerdo do igual, e do lado direito eu tenho apenas o seno de alfa. Ok? Posso até simplificar isso por 6, né? Isso é 6 décimos. Não é verdade? Muito bem. Feito isso, o que a gente tem agora? A gente tem que calcular a área que nos foi pedida. A área do triângulo APQ, se você for um bom observador, ela pode ser dada pelo produto de dois lados, né? Eu posso fazer 6 vezes 8, vezes o seno do ângulo entre eles, que é a relação que a gente demonstrou, o produto de dois lados e o seno do ângulo entre eles, que é o seno de alfa sobre 2. Ora, essa conta está me dando quanto? Se eu simplifico aqui o 6 com 2, eu tenho 3. Então eu tenho 3 vezes 8, 24, vezes o seno de alfa. Mas quem é o seno de alfa? É 6 décimos. 6 décimos. Ora, isso vai me dar quanto? Isso vai me dar... Posso simplificar, dá 12. Nem precisa, né? Por 10 não é bom simplificar, não é bom. Não é bom porque é só fazer conta, né? Mandar vírgula. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12, 13, 14. Como estava dividindo por 10, uma casa para a esquerda, né? Então tá aí. A área vale 14,4 centímetros quadrados. Simples assim.